Fala pessoal, tudo beleza? Vamos agora resolver a questão de número 115 da sua prova Enem 2024. Nosso caderno de referência é o caderno verde e eu coloquei o PDF aqui com a prova, tá? No link da descrição. Se você quiser abrir aí de repente para escrever por cima, fique à vontade. Vamos à leitura. O LED é um dispositivo eletrônico que conduz corrente elétrica em um único sentido, sendo caracterizado por uma tensão e uma corrente máxima de funcionamento Imax. Um LED acende apenas se a corrente que o percorre, olha, apenas se a corrente que o percorre está no sentido permitido, e se a diferença de potencial a qual está submetido é igual ou superior à sua tensão de funcionamento. Então, isso é uma informação importante. A figura ilustra o símbolo do LED usado na representação de circuitos. O LED está nesse sentido e esse é o sentido permitido da corrente. Se houver um confronto desses sentidos, o LED não vai conseguir acender, pessoal. Ok? Então vamos para o restante do comando. Um estudante de física analisa as propriedades do LED em um circuito simples de corrente contínua. Ele dispõe dos seguintes materiais: uma bateria ideal de 4,5 volts, dois LEDs de tensão 3 volts e corrente máxima 1 mA cada, e dois resistores de 1,5 kΩ cada. Tá? Vamos só relembrar aqui duas situações. Essa corrente Imax, que é de 1 mA, você tem que se recordar que 1 mA é igualzinho a 10 a menos 3 amperes, tá? Ou 0,001 ampere, se você quiser usar na forma decimal. E os resistores, cada um deles tem a resistência de 1,5 kΩ. Então, a resistência de um resistor é de 1,5 mil vezes 1000 ohms, né? Ou seja, 1500. Só melhorar aqui essa letra. 1500 ohms, ok? Então, essa é a resistência de cada resistor. Aí ele quer o circuito que o estudante pode montar para que ambos os LEDs fiquem acesos e cada um seja percorrido pela corrente máxima. Tá? Então ele quer que ambos os LEDs, os dois, fiquem acesos e sejam percorridos pela corrente máxima. A gente já tem que olhar aqui para as figuras e ver se todos os circuitos estão permitindo o sentido da corrente pelo LED. Então na letra A corrente se estabelece do polo positivo, certo? E ela com certeza ela vai conseguir passar aqui no circuito A, tá? No circuito B ele também, a corrente também consegue passar pelo LED. Já no circuito C, ó, o sentido da corrente está indo contra o sentido do LED. Então o circuito C você já pode descartar, tá? Os LEDs não vão acender nesse posicionamento aí. Aqui na letra D ainda é possível também. E na letra E o mesmo problema, ó. A corrente que deve se estabelecer nesse sentido vai se deparar com o LED posicionado de maneira inversa, invertida. Então ele não vai permitir aí a passagem da corrente. Então restou para a gente letra A, letra B e letra D, ok? Bora parar para pensar o seguinte. Se tivermos um circuito somente com a bateria e um LED, tá? O cara mais ou menos aqui assim. A bateria que o aluno dispõe, ela é de 4,5 volts. E o LED, ele precisa de 3 volts, ok? Então, você deve adicionar algum elemento aqui no circuito em série com esse LED para que ele consuma 1,5 volts e sobre os 3 para ele funcionar corretamente, tá? Então, se você adicionar um resistor aqui, quanto será que ele vai consumir de tensão? A gente pode calcular isso através da primeira lei de Ohm, lembra? A primeira lei de Ohm estabelece que a tensão é o produto da resistência pela corrente que atravessa o equipamento. Então, a resistência de um resistor é de 1,5 kΩ, ou seja, 1500 ohms. Tá? Não vou nem colocar unidade, tá? Unidade padrão. E a corrente que deve passar para que acenda o LED, né, deve ser de 1 mA, né? Que é 10 a menos 3 amperes. Ou seja, a tensão que esse cara vai consumir vai ser justamente de 1,5 volts.
e vai deixar aí o LED da forma que a gente queria, né? Consumindo 3 volts. Então, vai ficar 1,5 aqui para o resistor. E vai sobrar justamente os 3 volts aqui para o LED funcionar corretamente. Perfeito. Agora vamos pensar o seguinte. Mantendo essa bateria, que é que o aluno dispõe, se a gente, ao invés de colocar um LED, né, a gente colocar 2 LEDs em série, a gente vai conseguir alimentar os dois com 3 volts? Não vai, porque um LED precisa de 3, o outro precisa de 3. Então precisaria de, no mínimo, 6 volts para acender os caras em série. Isso sem usar os resistores, tá? Ou seja, a letra D, ó, ela tá ruim. Ela não serve para a gente acender os LEDs, porque não vai ter tensão suficiente para acender eles, tá? Você precisa de 3 volts ou mais, tá? Então, isso aqui é uma hipótese descartada. A melhor forma, portanto, já que não é em série, é você associar esses elementos em paralelo, né? Vamos fazer aqui a ilustração em paralelo. Em paralelo, você vai ter o LED. E como cada ramo em paralelo vai receber, né, toda a tensão da bateria, que são os 4,5 volts, ou seja, esse ramo recebe 4,5 volts e esse ramo recebe os 4,5 volts, tá? Eu tenho que adicionar outro resistor também nesse caminho aqui, para que ele consuma aquele 1,5, né, que a gente calculou aqui na parte de cima. Então basta que a gente replique essa parte de cima e coloque em paralelo, e a gente vai conseguir acender os 2 LEDs tranquilamente. E aí ficamos portanto, com o gabarito, certo? Letra B de bola. Ok? Aqui já terminou a questão, gabarito B. Caso você seja um aluno muito curioso, queira saber, né, por que não a letra A? Aí a gente vai discutir agora rapidinho a letra A, para você entender a ideia. Ó, na letra A, eu vou até recortar aqui o desenho e trazer para a gente, para expandir e ficar melhor de observar. Ficar assim. Na letra A, eu vou até recortar esses caras de baixo, para a gente não perder informação na tela aí. Então, olhando para a letra a gente vai se deparar com um pequeno problema, que é o seguinte. Os LEDs estão em paralelo. Só que tem um resistor que está em série com a bateria. Tá? Logo do fio que sai da bateria, do polo positivo, né, do cátodo da bateria, você tem um resistor. Esse resistor ele vai permitir que sobre 3 volts para cada um dos LEDs. Né? Isso a gente pode calcular. Então, para esse LED ligar, ele precisa de 3 volts de tensão. Esse também precisa de 3 volts de tensão. E eles precisam ser percorridos por uma corrente de 1 mA cada. Tá? Portanto, a corrente que vai passar por esse resistor, pela lei dos nós, você se lembra? Ela deve ser a soma dessas correntes que se dividiram nos ramos em paralelo. Tá? Então, se por aqui vem 1 mA e no outro ramo 1 mA, é porque as correntes unidas, né, têm um valor de 2 mA. Portanto, a tensão que esse cara vai consumir, a gente pode também calcular pela lei de Ohm. Fica assim, ó, U igual a R vezes I. A resistência do resistor é de 1.500 ohms e a corrente é de 2, né, miliamperes, ou seja, 2 vezes 10 a menos 3 amperes. Fazendo essa conta, você chega... Espero que o barulho não tenha atrapalhado aí o vídeo. Tá? Fazendo essa conta, você chega em 3.000, né, vezes 10 a menos 3, ou seja, 3 volts de tensão. Opa, mas a bateria ela só fornece 4,5. Então, se esse cara ele já vai pegar 3 volts, né, de tensão, só vai sobrar 1,5 para os LEDs, eles não vão acender. Ok? Então, a letra A ela não é uma alternativa possível. Ficamos, então, com o gabarito letra B,
Se inscreva no canal, curta esse vídeo se você gostou e acompanhe aí as próximas resoluções. Valeu!